Você já ouviu falar sobre a constipação intestinal? Hoje vamos ensinar um pouquinho sobre essa condição que configura uma das queixas mais frequentes em consultórios médicos e, portanto, apresenta grande relevância no contexto das doenças do aparelho digestivo. A terminologia relacionada à constipação é problemática, pois tem vários significados e maneiras de expressar, levando em conta as diferentes culturas e religiões. Além de constipação, outras terminologias são utilizadas, como transtorno do trânsito e transtornos da evacuação. No entanto, apesar da variação, a constipação intestinal e seus termos relacionados são definidos, geralmente, em uma dificuldade persistente para evacuar ou uma sensação de evacuação incompleta. Por que essa doença acontece? Muitas podem ser as causas que levam à constipação. Podem ser uma obstrução no intestino que impeça a passagem das fezes, como no caso de uma malformação, uma inflamação ou um tumor. Pode ser por uma lesão nos nervos que mantém o fluxo intestinal. Pode decorrer de uma alteração hormonal, como o hipotiroidismo, que deixa o trânsito intestinal mais lento. Pode ter origem psicológica por algum trauma. E ainda pode acontecer pelo uso de algum medicamento. Além disso, o avanço da idade também tem que ser considerado e uma dieta pobre em fibras. Nos últimos anos, devido à sua elevada prevalência, a constipação intestinal vem sendo considerada um problema de saúde pública. Isso acontece, em grande parte, devido à rotina adotada pela maioria das pessoas, com consumo excessivo de alimentos industrializados e um quadro de inatividade física crescente. O exercício físico proporciona movimentos no intestino grosso e mudanças hormonais, que provocam efeitos mecânicos no intestino, facilitando a passagem do alimento. A constipação intestinal é considerada uma das queixas mais frequentes nos consultórios médicos, acometendo cerca de 20% da população mundial, sendo mais comum entre mulheres e idosos. A constipação tem se estabelecido mais frequentemente em mulheres, principalmente aquelas que não praticam exercício físico diariamente, aquelas que têm pouca renda, educação de qualidade inferior, baixo consumo de líquidos e alimentos ricos em fibras. Nas mulheres, menciona-se ainda que entre os fatores que podem explicar a maior prevalência estão os danos causados nos músculos da pelve e seus nervos, decorrentes de partos e cirurgias, e os prolapsos genitais, mais frequentes após a menopausa. Nos idosos, por sua vez, alterações típicas do envelhecimento, como mobilidade reduzida, condições de saúde e uso de medicamentos, predispõem essa população ao desenvolvimento da constipação intestinal. E quais são os sintomas que podemos encontrar na constipação intestinal? Os sinais variam de acordo com a localização, etiologia, estágio de compactação e obstrução e perfil do paciente. No entanto, de uma maneira geral, os sintomas são dor abdominal, vômitos, alteração do hábito evacuatório, reduzindo a frequência ou interrompendo o hábito, dores, percepção tátil e audível do som do intestino, presença de gases e liberação frequente, massa palpável em abdômen e aumento abdominal. Caso apresente um ou mais sintomas listados, procure um médico. Ele irá avaliar a presença da constipação intestinal e sua causa específica, já que a doença pode apresentar causas funcionais ou orgânicas. Informações como medicamentos em uso, presença de doenças metabólicas ou endócrinas prévias e os sinais e sintomas suspeitos apresentados devem ser relatados ao médico durante a consulta. Além disso, o profissional também irá analisar as queixas e determinar os melhores exames para comprovar o diagnóstico. Os exames laboratoriais de imagem, endoscopia e testes funcionais são indicados para pacientes com constipação prolongada severa ou com sintomas de alarme como alteração no calibre das fezes, sintomas obstrutivos, constipação de recente instalação, sangramento retal e emagrecimento. Outros exames ainda podem ser realizados para investigar a causa específica da constipação, como teste de trânsito colônico, defecografia e manometria anal. E como realizar o tratamento dessa condição? A terapia vai buscar reduzir os sintomas instalados e prevenir complicações. Consiste em 4 pilares essenciais:
educação, com a adoção de dieta balanceada e rica em fibras, desimpactação, feita quando se encontra o fecaloma ao exame físico, recondicionamento esfincteriano, com laxantes leves e em que o paciente deve sentar-se ao vaso por pelo menos 5 minutos, realizando a prensa abdominal para engatilhar o processo de evacuação e prevenção da reimpactação, com a adoção das medidas já mencionadas, além de atividade física geral e exercícios sistemáticos após as refeições. A prevenção é a principal aliada contra a constipação intestinal. A ingestão de fibras na dieta, mais frutas, vegetais e grãos integrais, é a primeira medida recomendada, já que auxilia no trânsito intestinal mais rápido e aumento do peso das fezes. Deve haver uma inclusão adequada de líquidos na dieta, uma vez que ajudam a impedir a desidratação e, consequentemente, a constipação. Adicionar os prebióticos na alimentação também pode auxiliar na prevenção, já que estimulam a proliferação de bactérias desejáveis no cólon, beneficiando o trânsito intestinal. A realização de atividade física ajuda a melhorar a capacidade funcional do organismo. Além disso, outra medida é a adoção de hábitos intestinais, como evacuação em momentos específicos do dia para estabelecer um padrão regular de defecação. Dito anteriormente, a constipação é uma queixa muito comum e, na maioria dos casos, tem um bom prognóstico, podendo ser resolvida com a mudança de hábitos do paciente. Aumento da hidratação associada à melhora na alimentação resultam em um prognóstico positivo na constipação intestinal. No entanto, em casos de resistência à mudança nos hábitos ou com um sintoma secundário a outras doenças, a constipação intestinal pode apresentar algumas complicações, como dor abdominal frequente, escape fecal, deficiência nutricional e distensão do abdômen. Por isso, adote hábitos saudáveis para aumentar a saúde do seu intestino, mas se os sintomas persistir, procure um médico para uma investigação mais detalhada.